Tem algo muito preocupante acontecendo na Europa nesse momento. Uma coisa que muita gente acha o maior absurdo, a coisa que mais manchou a história de um certo país, a coisa que todo mundo tenta apagar ou pelo menos lembrar de forma negativa, mas ao meu ver, tudo está levando a acontecer novamente isso, e pelo menos pra mim é algo muito preocupante. Se você entende o mínimo de história, você já pegou a referência, e se não entendeu, acompanhe o vídeo que muito provavelmente vai ficar no mínimo um pouco preocupado. Mas antes de irmos pro assunto do vídeo, vai deixando aquele like pra me apoiar a fazer mais vídeos como esse, se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos, me segue nas minhas outras redes sociais por aí que eu tô sempre postando diversos conteúdos, e vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. Bom, esse é algo preocupante que vem acontecendo na Europa e que pode levar a acontecer algo que tinha acontecido na história. Pra ficar mais fácil de entender, o famoso bigodinho alemão, dá pra entender? Vou tentar falar de uma forma disfarçada pra rede social aqui não me boicotar, mas vou tentar me esforçar pra fazer vocês entenderem. E você pode parar pra pensar e falar, mano, como assim? O bigodinho alemão vai voltar? Obviamente que não ele, mas aquela ideologia dele, aquele pensamento de culpar uma certa etnia, uma certa religião, uma certa classe, um tipo de pessoas, tá voltando a acontecer. E eu falo isso com base nessa última viagem que eu fiz pra Europa, com base nas pessoas que eu conheço que moram por lá e que passam a visão delas, e também observando redes sociais, mano. Você observando redes sociais, observando comentários de redes sociais, de notícias sobre a Europa, coisas sobre a Europa, você começa a ver os comentários, e é nítido que aquele pensamento dos anos 40 tá voltando a acontecer hoje em dia, praticamente 90 anos depois. E bom, se você acompanha um mínimo de notícias, acompanha o cenário mundial, o cenário europeu, do que está acontecendo, você já deve ter visto protesto, diversas outras coisas relacionadas contra a imigração. E isso por quê? Porque, mano, a Europa tá dominada, tá dominada. Eu não sei hoje em dia, mas daqui a alguns anos, com certeza vai ter mais imigrante do que nativos europeus. Porque, mano, hoje em dia, se você andar em qualquer país, principalmente os mais turísticos, os que têm melhores condições de vida, os que são mais fáceis de arrumar emprego, os que são mais fáceis de ganhar dinheiro e os que são mais fáceis de entrar, como por exemplo Itália, França, Espanha, Portugal e até mesmo Inglaterra, todos esses países são os sonhos, é como se fosse a terra prometida de muitas pessoas que estão passando dificuldades em países principalmente do Oriente Médio e da África. Se você pegar pra dar um rolê em qualquer país desse, você não vai ver aquela cara do europeu que a gente conhece como europeu. Pessoas com a pele mais clara, enfim, com aqueles traços de europeu. Só que hoje em dia a situação é diferente. Se você andar pela França, pela Itália, pela Espanha, Portugal e até mesmo Inglaterra, você vai ver muita gente com traços árabes, tá ligado? Aqueles traços que são clássicos de pessoas do Oriente Médio. Além de ver muito mais pessoas com a pele mais escura, pessoas que muito provavelmente são imigrantes ou no mínimo filhos de imigrantes. E você pode pensar, tá, mas qual que é o problema disso? Imigração de certa forma é uma coisa boa. As pessoas entram no seu país, vão movimentar a economia, vão consumir e aqueles que estão em busca de trabalho vão ajudar a produzir mais, vai ter mais mão de obra no país. De certa forma é, porém, dependendo da quantidade de gente que vem chegando, a coisa começa a mudar. Porque, mano, se você pegar qualquer país da Europa, são todos pequenos, todos. Principalmente se a gente for pegar esses países do oeste, dessa Europa mais turística, todos os países são pequenininhos. Os maiorzinhos, se a gente for ver, a Itália e a Espanha, eu acredito. Mas se a gente for pegar em comparação, a Bahia é maior que muitos desses países. O estado de São Paulo é maior que muitos desses países. Então quando a gente pega muita gente chegando nesses países, que já tinham muita gente, meu mano, a situação começa a dar uma complicada. E é justamente o que tá acontecendo e o que muita gente que mora por lá tá reclamando. Quando as pessoas começam a chegar no seu país de uma forma descontrolada, se chegar a 1 milhão de pessoas, desse 1 milhão, pode ser que, sei lá, 1000 não sejam boas pessoas. 1000 não sejam pessoas com boas intenções. E isso obviamente vai causar alguma coisa. E existem pessoas boas e ruins em todo lugar do mundo. De qualquer etnia, enfim. E quando essas pessoas entram no seu país sem ter muito o que perder, sem ter muito controle, a coisa pode ficar complicada. A questão é que qualquer coisa desse tipo, sendo feita de uma forma descontrolada, você vai ter riscos, porque tem gente boa e ruim em qualquer lugar do mundo. E o que acontece na Europa é que também tá chegando muita gente de um caráter duvidoso, de pessoas com má índole, pessoas com má intenção, que não estão lá pra trabalhar, pra aproveitar uma oportunidade, ou às vezes pra usar um lugar como refúgio, mas estão lá pra, mano, fazer o que tem de pior, furtar, roubar, ou fazer coisas bem piores, que é uma das coisas que aconteceu recentemente, que gerou bastante protestos por lá, que teve um mano que, pelo que eu me lembro, era um imigrante, que pegou um carro e saiu atropelando todo mundo. Para o fato de ter aumentado a quantidade de furtos, de roubos e crimes até piores, coisa que acontecia com menos frequência anteriormente. E bom, toda ação gera uma reação. Todo mundo desses países menos desenvolvidos, desses países que sofrem mais com a economia, que sofrem mais com conflitos e tudo mais, viam a Europa como uma oportunidade e como uma chance de trabalhar, de ter um novo país, de ter um novo lar. Mas a questão é muito fácil entrar na Europa. Nós brasileiros já conseguimos entrar de uma forma bem fácil, pelo menos eu, quando fui pra Itália alguns meses atrás, simplesmente pegaram meu passaporte, carimbaram e eu passei. Não revistaram minha mala, não me revistaram, não passei por raio-x, não passei por nada disso e no aeroporto. Coisa que foi bem mais rígida na Etiópia, por exemplo. Cheguei na Etiópia, me revistaram dos pés à cabeça, isso na Etiópia, tá ligado? No país não é todo mundo que vê a Etiópia como uma oportunidade de ganhar dinheiro, enfim. E eu entrei de uma forma muito fácil, não me perguntaram quanto tempo eu ia ficar, o que eu ia fazer, se eu tinha hotel pra ficar, se eu tinha dinheiro pra ficar por lá. Não, simplesmente entrei. E isso foi na Itália, e pelo que eu saiba, não só na Itália acontece dessa forma, em vários outros países acontece também desse jeito. E acaba que quanto mais perto você está da Europa, como os países ali do Oriente Médio e os países do norte da África, fica muito mais fácil você entrar lá, porque tem muita gente que entra até mesmo de barco, simplesmente chega ali no litoral e já era, já tá dentro do país. E bom, algo só é uma oportunidade
oportunidade quando tem pouca gente fazendo. Como tem muita gente fazendo a mesma coisa, muita gente chegando pra lá, em países pequenos, obviamente os trabalhos vão ficar mais concorridos, preços vão ficar menores, os valores dos salários vão ficar menores, o preço das estadias, das moradias, com certeza vão subir e provavelmente não vai ter emprego pra todo mundo. O que leva exatamente para o que eu já falei. Algumas pessoas iam já com uma intenção e outras pela situação acabavam cometendo crimes como furto, roubo, enfim. E como eu falei, toda ação leva uma reação. Por tudo isso que tá acontecendo, muitas das pessoas que moram por lá não estão gostando e estão sendo contra a imigração. Estão a favor de leis mais rígidas e de certa forma isso aí é óbvio, né? Eu acho que qualquer pessoa concorda que para as pessoas entrarem no seu país tem que ser um pouco mais rígido, um pouco mais tipo, tem que saber um pouco sobre a pessoa. E é justamente o que o europeu tava pedindo e pelo jeito a partir do final de 2024, começo agora de 2025, para entrar em qualquer país do espaço Schengen, que é basicamente quase toda a Europa ocidental, né? Praticamente todo o oeste da Europa. Para entrar em qualquer país desses, ou turista ou imigrante, vai precisar mostrar diversos comprovantes de quanto tempo vai ficar, se tem condições de ficar por lá, quais são suas intenções, quanto tempo você quer ficar, vão tirar foto sua, pegar suas digitais, enfim. Vai ficar bem mais rígido, que de certa forma para quem é turista é meio ruim, é mais trabalhoso, porém para quem mora no país é melhor, infelizmente. E eu, com a opinião de um mero falador, acho que é melhor eles tomarem essa decisão do que irem pro caminho que tá seguindo, porque apesar de terem dificultado um pouco essa questão de turismo e principalmente de imigração, ainda tem muita gente que chega lá de forma ilegal, que não vai nem passar pelo aeroporto. Tem muita gente que vai chegar de barco ali pelo litoral. Tem muita gente que vai para outros países e chegar de ônibus. Por exemplo, quando eu passei de país em país lá na Europa, simplesmente não pegavam passaporte. Muitas vezes a polícia nem parou. Então, da mesma forma que eu era apenas um turista e passei ali tranquilo, muita gente poderia passar ali e ficar morando, tá ligado? Então, tipo assim, essas medidas aí vão levar um tempo para fazer efeito, mas a população continua da mesma forma e muitos com uma opinião bem parecida com a época ali de 1940, tá ligado? O padrão meio que se repete, meio que a grande parte da população, pelo menos em todos os comentários que eu vejo, e as pessoas que eu já vi falando, as pessoas que moram por lá, enfim, muitos não estão apenas sendo contra a imigração ou contra a imigração ilegal, enfim, muitos estão sendo contra uma etnia completa, tá ligado? Muitos estão falando que um povo estão sendo o mal da Europa. E, mano, isso aí a gente já viu acontecer lá nos anos 1940, por aí. O que muda é o povo que tá sendo culpado hoje em dia, que hoje em dia não é mais os judeus, hoje em dia é o pessoal da religião da lua ali, tá ligado? Quem entendeu, entendeu, não vou ficar citando muito nome aí pra plataforma aqui não boicotar a parada. Mas muita gente, principalmente os que moram por lá, estão generalizando de uma forma que estão culpando o povo todo. E isso, pelo menos ao meu ver, é algo perigoso. É algo bem preocupante, que dependendo das situações que acontecerem, pode levar a acontecer algo que a gente já viu lá nos anos 1940. Uma ideologia bem parecida tá sendo ali meio propagada, tá ligado? O sentimento do povo tá sendo bem parecido e é algo preocupante. Mesmo eu não sendo europeu, mesmo eu não tendo família por lá, enfim, é algo preocupante porque, mano, ninguém quer que aconteça novamente o que aconteceu lá nos anos 1940. Pelo menos eu espero que isso não aconteça, consigam controlar de uma forma legal ali. Espero que os países que as pessoas estão fugindo para conseguir melhoria, que esses países melhorem, para que essas pessoas não tenham que sair de lá e que as pessoas que forem refugiados de fato, que tenham um controle pra chegar por lá, porque, mano, é uma parada bem complicada mesmo. Eu sou apenas um mero falador falando por aqui, uma pessoa que só viu com os próprios olhos o que tá acontecendo por lá. Tô sempre vendo pessoas que moram por lá falando sobre isso. E outra, eu vi isso, né, mano? Passando pela França, você vê mais pessoas de origem ali da Argélia, pessoas ali com a pele mais escura, muito provavelmente ali da África. Em Portugal, na Espanha, você vê muita gente do Marrocos e também muita gente da Índia, de Bangladesh. Eu falo isso porque eu interagi com essas pessoas. Eram pessoas que estavam trabalhando no hotel, eram pessoas que estavam trabalhando, tipo, no restaurante, na lanchonete. Algumas também até morando na rua. Então é algo bem preocupante, mano. Algo bem preocupante. E que eu espero que melhore e que não acabe se repetindo a história que aconteceu ali nos anos 1940, né? Então, mano, comenta aí qual que é a sua opinião. Comente aí o que você acha. Se você já foi pra Europa, conhece alguém que já foi, ou conhece alguém que mora, ou você mora na Europa. E o que você acha, o que você acha que o povo tá pensando. Qual você acha que é o sentimento das pessoas. Você acha que elas têm razão ou não. Enfim, comenta aí, eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí. E até o próximo vídeo.